Turvo, turvo, a turva mão do sopro contra o muro. Escuro, menos, menos, menos que escuro. Menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo. Escuro, mais que escuro, claro. Como água, como pluma, claro, mais que claro, claro. Coisa alguma, e tudo, ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu. Tua gengiva igual a tua bucetinha que parecia sorrir entre as folhas de banana, entre os cheiros de flor e bosta de porco aberta como uma boca do corpo, não como a tua boca de palavras, como uma entrada para... Eu não sabia, tu não sabias fazer girar a vida com seu montão de estrelas e oceano, entrando-nos em ti. Bela, bela, mas que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era... Perdeu-se na carne fria. Perdeu-se na confusão de tanta noite e tanto dia. Perdeu-se na profusão das coisas acontecidas. Constelações de alfabeto, noites escritas a giz, pastilhas de aniversário, domingos de futebol, enterros, cursos, comícios, roleta, bilhar, baralho. Mudou de cara e cabelos, mudou de olhos e risos, mudou de casa e de tempo, mas está comigo, está perdido comigo, teu nome em alguma gaveta. Que importa um nome a esta hora do anoitecer, em São Luís do Maranhão, à mesa do jantar, sob uma luz de febre, entre irmãos e pais, dentro do enigma. Mas que importa um nome debaixo deste teto de telhas encardidas, vigas à mostra, entre cadeiras e mesa, entre Mas que importa um nome debaixo deste teto de telhas encardidas, vigas à mostra, entre cadeiras e mesa, entre uma cristaleira e um armário, diante de garfos e facas e pratos de louça que se quebraram já. Um prato de louça ordinária não dura tanto. E as facas se perdem, e os garfos se perdem pela vida, caem pelas falhas do assoalho e vão conviver com ratos e baratas, ou enferrujam no quintal, esquecidos, entre os pés de erva cidreira e as grossas orelhas de hortelã. Quanta coisa se perde nesta vida. Como se perdeu o que eles falavam ali, mastigando, misturando feijão com farinha e nacos de carne assada, e diziam coisas tão reais como a toalha bordada, ou a tosse da tia no quarto, e o clarão do sol morrendo na platibanda em frente à nossa janela. Tão reais que se apagaram para sempre. Ou não? Não sei de que tecido é feita a minha carne, e essa vertigem que me arrasta por avenidas e vaginas entre cheiros de gás e mijo a me consumir como um facho o corpo sem chama. Ou dentro de um ônibus, ou no bojo de um Boeing 707 acima do Atlântico, acima do arco-íris, perfeitamente fora do rigor cronológico, sonhando. Garfos enferrujados, facas cegas, cadeiras furadas, mesas gastas, balcões de quitanda, pedras da Rua da Alegria, beirais de casas cobertos de limo, muros de musgos, palavras ditas à mesa do jantar, voais comigo sobre continentes e mares. E também rastejais comigo pelos túneis das noites clandestinas, sob o céu constelado do país. Entre fulgor e lepra, debaixo de lençóis de lama e de terror, vos esgueirais comigo, mesas velhas, armários obsoletos, gavetas perfumadas de passado. Dobrais comigo as esquinas do susto e esperais que o dia venha. E depois de tanto, que importa um nome? Te cubro de flor, menina, e te dou todos os nomes do mundo. Te chamo aurora, te chamo água, te descubro nas pedras coloridas, nas artistas de cinema, nas aparições do sonho. E esta mulher a tossir dentro da casa, como se não bastasse o pouco dinheiro, a lâmpada fraca, o perfume ordinário, o amor escasso, as goteiras no inverno,
e as formigas brotando aos milhões negras como golfadas de dentro da parede, como se aquilo fosse a essência da casa, e todos buscavam, num sorriso, num gesto, nas conversas da esquina, no coito em pé na calçada escura do quartel, no adultério, no roubo, a decifração do enigma. Que faço entre coisas? De que me defendo? Num cofo no quintal, na terra preta, cresciam plantas e rosas. Como pode o Num cofo no quintal, na terra preta, cresciam plantas e rosas. Como pode o perfume nascer assim? Da lama, à beira das calçadas, da água dos esgotos, cresciam pés de tomate. Dos beirais das casas, sobre as telhas, cresciam capins mais verdes que a esperança ou o fogo de teus olhos. Era a vida a explodir por todas as fendas da cidade, sobre as sombras da guerra. A Gestapo, a Wehrmacht, a RAF, a FEB, a Blitzkrieg, Catalinas, torpedeamentos, a quinta coluna, os fascistas, os nazistas, os comunistas, o repórter Esso, a discussão na quitanda, o querosene, o sabão de Andiroba, o mercado negro, o racionamento, o blackout, as montanhas de metais velhos, o italiano assassinado na Praça João Lisboa, o cheiro de pólvora, os canhões alemães troando nas noites de tempestade por cima da nossa casa. Stalingrado resiste. Por meu pai que contrabandeava cigarros, por meu primo que passava rifa, pelo tio que roubava estanho à estrada de ferro, por seu neco que fazia charutos ordinários, pelo sargento Gonzaga que tomava tiquira com mel de abelha e trepava com a janela aberta, pelo meu carneiro manso, por minha cidade azul, pelo Brasil, salve, salve, Stalingrado resiste. A cada nova manhã, nas janelas, nas esquinas, na manchete dos jornais. Mas a poesia não existia ainda. Plantas, bichos, cheiros, roupas. Olhos, braços, seios, bocas. Vidraça verde, jasmim. Bicicleta no domingo. Papagaios de papel. Retreta na praça. Luto. Homem morto no mercado. Sangue humano nos legumes. Mundo sem voz. Coisa opaca. Nem Bilac, nem Raimundo. Tuba de alto clangor. Lira singela? Nem tuba, nem lira grega. Soube depois, fala humana, voz de gente, barulho escuro do corpo, intercortado de relâmpago. Do corpo? Mas o que é o corpo? Meu corpo feito de carne e de osso. Esse osso que não vejo, maxilares, costelas, flexível armação que me sustenta no espaço, que não me deixa desabar como um saco vazio, que guarda as vísceras todas, funcionando como retortas e tubos, fazendo sangue que faz a carne e o pensamento, e as palavras, e as mentiras, e os carinhos mais doces, mais sacanas, mais sentidos, para explodir como uma galáxia de leite no centro de tuas coxas, no fundo da tua noite ávida. Cheiros de umbigo e de vagina, graves cheiros indecifráveis como símbolos do corpo, do teu corpo, do meu corpo, corpo que pode um dia... Corpo que pode um sabre rasgar, um caco de vidro, uma navalha. Meu corpo cheio de sangue que o irriga como a um continente ou um jardim, circulando por meus braços, por meus dedos, enquanto discuto, caminho, lembro, relembro. Meu sangue feito de gases que aspiro dos céus da cidade estrangeira com a ajuda dos plátanos e que pode, por um descuido, esvair-se por meu pulso aberto. Pode? Pode. Meu corpo que deitado na cama vejo como um objeto no espaço, que mede 1,70 m, que sou eu, essa coisa deitada, barriga, pernas, pés, com 5 dedos cada um, porque não 6, joelhos e tornozelos, para mover-se, sentar-se, levantar-se. Meu corpo de 1,70 m, que é meu tamanho no mundo. Meu corpo feito de água e cinza, que me faz olhar Andrômeda, Sírius, Mercúrio e me sentir misturado a toda essa massa de hidrogênio e hélio que se desintegra e reintegra sem se saber para quê. Meu corpo... Não, sem se saber para quê. Corpo, meu corpo, corpo, que tem um nariz assim, uma boca, 2 olhos e um jeito de sorrir, de falar, que minha mãe identifica como sendo de seu filho, que meu filho identifica como sendo de seu pai,
Corpo que, se para de funcionar, provoca um grave acontecimento na família. Sem ele, não há José de Ribamar Ferreira, não há Ferreira Goulart. E muitas pequenas coisas acontecidas no planeta estarão esquecidas para sempre. Corpo facho, corpo fato, corpo fato. Atravessado de cheiros de galinheiros e rato. Na quitanda, ninho de rato, cocô de gato, saulas em árvores, sapato, brilhantina, anel barato, língua no cu, na buceta, cavalo de crista, chato nos pentelhos, corpo, meu corpo falo, insondável, incompreendido, meu cão doméstico, meu dono, cheio de flor e de sono. Meu corpo galáxia aberto a tudo, cheio de tudo, como um monturo de trapos sujos, latas velhas, colchões usados, sinfonias, sambas e frevos, azuis de Fra Angélico, verdes de Cezanne, matéria sonho de Volpe. Mas, sobretudo, meu corpo nordestino. Mais que isso, maranhense. Mais que isso, sanluisense. Mais que isso, ferreirense, nitoniense, alzirense. Meu corpo nascido numa porta e janela da Rua dos Prazeres, ao lado de uma padaria, sob o signo de Virgo, sob as balas do 24º BC, na Revolução de 30. E que, desde então, segue pulsando como um relógio, num tic-tac que não se ouve, senão quando se cola o ouvido à altura do meu coração. Tic-tac, tic-tac. Enquanto vou entre automóveis e ônibus, entre vítimas de roupa, enquanto vou entre automóveis e ônibus, entre vitrinas de roupa, nas livrarias, nos bares, tic-tac, tic-tac, pulsando há 45 anos, este coração oculto, pulsando no meio da noite, da neve, da chuva, debaixo da capa, do paletó, da camisa, debaixo da pele, da carne. Combatente clandestino, aliado da classe operária, meu coração de menino. Claro, mais que claro, claro, raro, o relâmpago clareia os continentes passados. Noite jasmim junto à casa. Vozes perdidas na lama, domingos vazios, água sonhando na tina, pátria de mato e ferrugem. Busca de cobre e alumínio pelos terrenos baldios. Economia de guerra? Para mim, torresmo e cinema. Sozinho naquele desaguadouro de rio, sob o sol duro do trópico, sozinho da tarde no planeta, na história, arrastando camarão com um cofo de palha. O que eu buscava ali? Houvera a guerra de Troia? Homério, Dante, Boccaccio? Já nascera a geometria? Só Tijuco e água salgada, só bagres e baiacus, areia, sol, vento e chuva, e as velas coloridas dos barcos pela Bahia. Que perguntava eu ali, com aquele cofo nas mãos, sob o sol do Maranhão? Não era o sol de Laplace, nem era a ilha geográfica. Era o sol apenas, com cheiro de lama podre e cheiro de peixe e gente. Corvina, serra, cação. Papista comendo merda na saída do bueiro. Pátria de sal e ferrugem. Que é que eu buscava ali, caminhando pelos trilhos, à toa, saltando dormentes, vadeando pelo córrego, raso de limos, sapos, garrafas, cheias de lamas, canos, onde moravam peixe-sabão, andando sem rumo entre vagões, rodas de trens, eixos leprosos, caixas de rolamento abandonadas, cheias de terra e ferrugem, graxa, capim, coberto de óleo, que me ensinavam essas aulas de solidão entre coisas da natureza e do homem. O alto galpão de zinco, clarões de solda, operários na penumbra, paredes negras de fumo. Não era uma casa. Uma casa tem cadeiras, mesas, poltronas. Um templo seria, mas sem nichos, sem altar, sem santos. Que era aquilo, uma usina? Onde a tarde se fazia com faíscas de esmeril, calor de forja, onde a tarde era outra tarde, que nada tinha daquela que eu vi agora distante, para além da via férrea, além do cais, além das águas do anil, lá, cega de sol por detrás das ruínas do forte da Ponta da Areia, na entrada da Bahia. Quantas tardes numa tarde.
E era outra, fresca, debaixo das árvores boas, à tarde na praia do Genipapeiro. Ou do outro lado ainda, a tarde maior da cidade, amontoada de sobrados e mirantes, ladeiras, quintais, quitandas, hortas, giraus, galinheiros, ou na cozinha distante, onde Bizusa prepara o jantar e não canta. Há quantas só numa tarde geral que cobre de nuvens a cidade, tecendo no alto conosco a história branca da vida qualquer. Há ventos soprando os verdes, há ventos soprando verdes nas palmeiras dos remédios, gramas crescendo obscuras sobre os meus pés, entre os trilhos, e dentro da tarde, a tarde locomotiva, que vem como um paquiderme de aço, tarda, pesada, maxilares cerrados, cabeças inindo, uma catedral que se move envolta em vapor, bufando pânico, prestes a explodir. Tchim, tchim, tram, 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 tará, 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 ti, 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 tará, 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 tará. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar, no ar, piuí, 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 no ar, piuí, piuí. Adeus, meu grupo escolar, adeus, meu anzol de pescar, adeus, menina que eu quis amar, que o trem me leva e nunca mais vai parar. Brisa branca, brisa fria, cinzentura, quase dia. Iuí, iuí, tchum, 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 lará, lará. Lará, 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 lará. Tchuí, iuí. Saímos de casa às 4, com as luzes da rua acesa. Meu pai levava a maleta, eu levava uma sacola. Rumamos por afogados, outras ladeiras e ruas. O que para ele era rotina, para mim era aventura. Quando chegamos a Gare, o trem realmente estava ali parado, esperando. Muito comprido e chiava. Entramos no carro os dois. Eu entre alegre e assustado. Meu pai, que já não existe, me fez sentar a seu lado. Talvez mais feliz que eu por me levar na viagem. Meu pai, que já não existe, sorria, os olhos brilhando. Vararam, 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 tchuc, 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 tará, 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 tará. Ultrapassamos a noite quando cruzamos Perizes. Era exatamente ali que principiava o dia. Vará, vará, vará. E ver que a vida era muito espalhada pelos campos, que aqueles bois e marrecos existiam ali sem mim, e aquelas árvores todas, águas, capins, nuvens, como era pequena a cidade e como era grande o mundo. Há horas que o trem corria sem nunca chegar ao fim, de tanto céu, tanta terra, de tantos campos e serras, sem contar o Piauí. Já passamos por Rosários, por Variquentem, Quelru, passamos por Pirapemas e por Itapicuru, mundos de bois, Siriemas, Jaçanã, Pato e Nhambu. Café com pão, bolacha não, café com pão, café com pão, bolacha não. Vale quem tem, vale quem tem, vale quem tem, vale quem tem, vale quem tem. Nada vale quem não tem. Nada não vale, nada vale quem não tem nada neste vale. Nada vale quem não tem nada no vale. Tibum. Muitos dias há num dia só, porque as coisas mesmas os compõem com sua carne, o ferro, que não me tenha essa matéria-tempo, suja ou não. Os compõem nos silêncios aparentes ou grossos, como colchas de flanela, ou água vertiginosamente imóvel, como na Quinta dos Medeiros,
no poço da quinta, coberto pela sombra quase pânica das árvores, de galhos que subiam mudos como enigmas, tudo parado, feito uma noite verde ou vegetal, e de água, muito embora em cima das árvores, por cima, lá no alto, resvalando o seu costado luminoso nas folhas, passasse o dia, o século XX. E era dia, como era dia aquele dia, na sala de nossa casa, a mesa com a toalha, as cadeiras, o assoalho muito usado, o riso claro de Lucinha se embalando na rede, com a morte já misturada na garganta, sem que ninguém soubesse. E não importa. Que eu, debruçado no parapeito do alpendre, via a terra preta do quintal, e a galinha ciscando e bicando, uma barata entre plantas, e neste caso, um dia dois, o de dentro e o de fora da sala. Um às minhas costas, o outro diante dos olhos, vazando um no outro através do meu corpo. Dias que se vazam agora em pleno coração de Buenos Aires, às 4 horas desta tarde, de 22 de maio de 1975, 30 anos depois. Muitos, muitos são os dias num só dia. Fácil de entender, mas difícil de penetrar no cerne de cada um desses muitos dias, porque são mais do que parecem, pois dias outros há ou havia naquele dia do poço, da quinta, também dentro e fora, porque não é possível estabelecer um limite a cada um desses dias de fronteiras impalpáveis, feitos de, por exemplo, frutas e folhas, frutas que em si mesmas são um dia de açúcar se fazendo na polpa, ou já se abrindo aos outros dias que estão em volta como um horizonte de trabalhos infinitos. Porque a poucos passos do poço, acima da ladeira de terra, na rua sem árvores, de onde vinha há pouco, passa gente e carroça, ou alguém grita na janela enquanto um pássaro cruza, possivelmente, por sobre nós. Um urubu, talvez, deriva na direção da Camboa, leve sobre o vasto capinzal e para além da estrada de ferro, por cima das palhoças na lama, e lá detrás a fábrica, assentada numa plataforma fumegante de cinza e detritos de algodão. Um urubu, que é ele mesmo um dia preto farejando carniça, e na carniça, junto ao matadouro, que fede, um dia, apodrece, envolvendo o dia dos moradores das palafitas e o dia do urubu e o da lata de azeite sol levante, que sob 3 pedras, no chão de terra batida da palhoça onde mora esmagado, ferve com arroz de toicinho para o almoço. E todos esses dias enlaçados como anéis de fumaça, girando no catavento, esgarçando-se nas nuvens, e o alarido das pipiras e das sapotizeiras às 6 da tarde, ou no cubo de sombra e vertigem da água do dito poço, da dita quinta, que os anos não trazem mais. E trazem cada vez mais. Por ser alarme agora em minha carne o silêncio daquela água, por ser clarão a sua sombra debaixo de minhas unhas, como então, sob as folhas, com açúcar e luz, pingar de água, um pio, um sopro de brisa, sem pressa, e por todas as partes se fabricava a noite que nos envenenaria de jasmim. E a noite, mais tarde, pronta, passaria aos trambolhões com sua carruagem negra batendo ferros, feito um trem pela costela do diabo, com seu cortejo de morcegos. Era impossível distinguir, com a pouca luz que havia, como eram seus cavalos, seu condutor, seu chicote, a cavalgar no meu sono, sem o testemunho dos irmãos. Numa noite, há muitas noites, mas de modo diferente de como há dias no dia, especialmente nos bairros onde a luz é pouca. Porque de noite, todos os fatos são pardos, e a natureza fecha os olhos coloridos, guarda seus bichos entre as pernas, põe as aves dentro dos frutos
e imobiliza todas as águas, embora fique urinando, escondido, em vários pontos da quinta, tão suave que quase ninguém ouve nas folhas de tajá. E assim, as muitas noites parecem uma só, ou no máximo duas, sendo a outra a noite de dentro de casa, iluminada à luz elétrica. A noite adormece as galinhas e põe a funcionar os cinemas. Aciona os programas de rádio, provoca discussões à mesa do jantar, excessos entre jovens que se beijam e se esfregam junto à cancela no escuro. E quando o tesão é muito, decidem casar. Menos, por exemplo, Maria do Carmo, que entregava os peitos enormes para os soldados chuparem na Avenida Silva Maia, sob os oitizeiros, e deixava que eles esporrassem entre suas coxas quentes, sem meter. Mas voltava para casa com ódio do pai e mal satisfeita da vida. De noite, porque a luz é pouca, a gente tem a impressão de que o tempo não passa. Ou pelo menos não escorre como escorre de dia. Como se desse uma interrupção para o Dr. Bacelar fazer uma palestra no Grêmio Lítero Recreativo Português. Uma interrupção para que os operários da fábrica Camboa descansem um pouco e se reproduzam nas redes ou nas esteiras, se amando sem muito alarde, para não acordar os filhos que dormem no mesmo quarto. Como se o tempo, durante a noite, ficasse parado, junto com a escuridão e o cisco debaixo dos móveis e nos cantos da casa. Mesmo dentro do guarda-roupa, o tempo pendurado nos cabides. E essa sensação é ainda mais viva quando a gente acorda tarde e depara com tudo claro e já funcionando. Pássaros, árvores, vendedores de legumes. Mas também quando a gente acorda cedo e fica deitado assuntando o processo do amanhecer. Os primeiros passos na rua, os primeiros ruídos na cozinha, até que de galo em galo, um galo rente a nós explode no quintal. E a torneira do tanque de lavar roupa desanda a jorrar manhã. A noite nos faz crer, dada a pouca luz, que o tempo é um troço auditivo. Concluídos os afazeres noturnos, que encheram a casa de rumores, inclusive as últimas conversas no quarto, quando enfim a família inteira dorme, o tempo se torna um fenômeno meramente químico que não perturba, antes propicia o sono. Não obstante, alguém que venha da rua, tendo caminhado sob a fantástica imobilidade da Via Láctea, pode ter a impressão, diante daqueles corpos adormecidos, de que o universo morreu. Quando, de fato, em todas as torneiras da cidade, a manhã está prestes a jorrar. Bom, vamos ver. Menos claro nas palafitas da Baixinha, à margem da estrada de ferro, onde não há água encanada. Ali, o clarão contido sob a noite não é, como na cidade, o punho fechado da água dentro dos canos. É o punho da vida fechada dentro da lama. Já por aí se vê que a noite não é a mesma em todos os pontos da cidade. A noite não tem na Baixinha a mesma imobilidade porque a luz da lamparina não hipnotiza as coisas como a eletricidade hipnotiza. Embora o tempo ali também não escorra, não flua, bruxuleia, se debate numa gaiola. Embora o tempo ali não escorra, não flua, bruxuleia, se debate numa gaiola de sombras. Mas o que mais distancia essa noite da Baixinha das outras é o cheiro, melhor dizendo, o mau cheiro que ela tem, como certos animais, na sua carne de lodo. E daí poder dizer-se que a noite na Baixinha não passa, não transcorre, apodrece. Numa coisa que apodrece, tomemos um exemplo velho, uma pera. O tempo não escorre nem grita.
Antes, se afunda em seu próprio abismo, se perde em sua própria vertigem, mas tão sem velocidade que, em lugar de vir a luz, vira a escuridão. O apodrecer de uma coisa, de fato, é a fabricação de uma noite. Seja essa coisa uma pera num prato, seja um rio num bairro operário. Daí porque na Baixinha há duas noites metidas uma na outra. A noite suburbana, sem água encanada, que se dissipa com o sol, e a noite subhumana da lama, que fica, ao longo do dia, estendida como graxa por quilômetros de mangue. A noite alta do sono, quando os operários sonham, a noite alta do sono, quando os operários sonham, e a noite baixa do lodo embaixo da casa. Noite metida na outra, como a língua na boca, eu diria, como uma gaveta de armário metida no armário, mas embaixo, o membro na vagina, ou como roupas pretas sem uso dentro da gaveta, ou como uma coisa suja, uma culpa, dentro de uma pessoa, enfim, como uma gaveta de lama dentro de um armário de lama. Assim, talvez fosse a noite na Baixinha, princesa negra e coroada, apodrecendo nos mangues. Mas para bem definir essa noite da Baixinha, não se deve separá-la da gente que vive ali. Porque a noite não é apenas a conspiração das coisas, nem separá-la da fábrica de fios e pano riscado de que os homens fazem calças, onde aquela gente trabalha, nem do mínimo salário que aquela gente recebe, nem separar a fábrica de lama da fábrica de fios, nem o fio do bafio envenenado da lama, que de feder tantos anos já é parte daquela gente, como o cheiro de um bicho pode ser parte de outro bicho, e a tal ponto que nenhum deles consegue lembrar flor alguma que não tenha aquele azedo de lama. E não obstante, se amam. Resta ainda acrescentar, para se entender essa noite proletária, que um rio não apodrece do mesmo modo que uma pera. Não apenas porque um rio não apodrece num prato, mas porque nenhuma coisa apodrece como outra, nem por outra. E mesmo uma banana não apodrece do mesmo modo que muitas bananas dentro de uma tina. No quarto de um sobrado, na Rua das Hortas, a mãe passando roupa-ferro, fazendo vinagre. Enquanto o bonde Gonçalves Dias descia a Rua Rio Branco, rumo à Praça dos Remédios, e outros bondes desciam a Rua da Paz, rumo à Praça João Lisboa, e ainda outros rumavam na direção da Fabril, Apeadouro, Jordoa. Esse era o bonde do anil que nos levava para o banho no Rio Azul. E as bananas, fermentando, trabalhando para o dono, como disse Marx, ao longo das horas, mas num ritmo diferente, muito mais grosso que o do relógio, fazendo vinagre. Naquele quarto onde dormia toda a família e se vendia um quiabo jerimum, fermentando, enquanto Josias, o enfermeiro, posava de doutor na quitanda de meu pai e eu jogava bilhar escondido no botequim do Constâncio, na fonte do Ribeirão. Mas um rio não faz vinagre, mesmo que um fazendeiro o punha para apodrecer numa tina. Um rio não apodrece como as bananas, nem como, por exemplo, uma perna de mulher. Da mulher que a gente não via, mas fedia durante toda a manhã na casa ao lado da nossa escola, na época da guerra. Um rio não apodrece do mesmo modo que uma perna, ainda que ambos fiquem com a pele um tanto azulada. Nem do mesmo modo que um jardim, pelo menos em nossa cidade, sob o demorado relâmpago do verão. E como nenhum rio apodrece do mesmo modo que outro rio, assim o rio Anil apodrecia a seu modo naquela parte da ilha de São Luís. Mesmo porque, para que outro rio pudesse apodrecer como ele, era preciso que viesse por esse mesmo caminho, passasse no matadouro e misturasse seu cheiro de rio ao cheiro de carniça, e tivesse permanentemente a sobrevoá-lo uma nuvem de urubus, como acontece com o Anil, antes de dobrar à esquerda para perder-se no mar, para de fato afogar-se, convulso, nas águas salgadas da Bahia,
que se intrometem por ele, por suas veias, por sua carne doce de rio, que o empurra para trás, o desarruma, o envenena de sal e o obriga a apodrecer, já que não pode fluir debaixo das palafitas onde moram os operários da fábrica de fiação e tecidos da Camboa. Assim apodrece o anil ao leste de nossa cidade, que foi fundada pelos franceses em 1612, e que já o encontraram apodrecendo, embora com um cheiro que nada tinha do óleo dos navios que entram agora quase diariamente no porto, nem das fezes que a cidade vaza em seu corpo de peixes, nem da miséria dos homens, escravo de outros, que ali vivem agora, feito caranguejos. Apenas os índios vinham banhar-se na praia do Jenipapeiro. Apenas eles ouviam o vento nas árvores e caminhavam por onde hoje são avenidas e ruas, sobrados cobertos de limo, cheios de redes e lembranças, na obscuridade. Mas desses índios timbiras nada resta, senão coisas contadas em livros e alguns poemas em que se tenta evocar a sombra dos guerreiros com seu arco, ocultos entre as folhas. O que não impede que algum menino, tendo visto no palco da escola Ijuca Pirama, saia a buscar pelos matos da O que não impede que algum menino, tendo visto no palco da escola Ijuca Pirama, saia a buscar pelos matos da Maioba ou da Jordoa, o coração batendo forte, vestígios daqueles homens, mas não encontra mais que o rumor do vento nas árvores. Exceto se encontra pousado um pássaro azul e vermelho, a brisa entortando-lhe as penas feito um leque, o colar de um guerreiro feito um leque. Não, exceto se encontra pousado um pássaro azul e vermelho, a brisa entortando-lhes as penas feito um leque, feito o cocar de um guerreiro, que nele se transformara para continuar habitando aqueles matos. E mesmo que não seja o pássaro o guerreiro, foi de certo visto por ele um dia, e por isso, estranhamente, está presente ali, vendo-o de novo, quem sabe agora mesmo atrás do menino, atrás dos ramos, quando algo se mexe e uma lagartixa foge sobre as folhas secas. E tudo se passa sob a copa das árvores, longe da estrada por onde trafegam bondes e ônibus, e mais longe ainda das ruas da Praia Grande, atravancadas de caminhões, pracistas como João Coelho e estivadores que descarregam babaçu. Tudo isso se passa como parte da história dos matos e dos pássaros. E na história dos pássaros, os guerreiros continuam vivos. E eu nunca pensara antes que havia uma história dos pássaros, embora conhecesse tantos. Desde o canário da terra, na gaiola de seu neco, a rolinha fogo pagou na cumeira da casa, até o bigode pardo que se pegava com a salpão no capinzal. O galo de Campina parecia um oficial em uniforme de gala. O anum era um empregado da limpeza pública. O urubu, um crioulo de fraque. O bem-te-vi, um polícia de quepe e apito na boca, sempre atarefado. Para me dar conta da história dos pássaros, foi preciso ver o pássaro vermelho e azul, mal pousado no galho, grande demais para aqueles matos, como um fantasma, a balançar no vento. Foi preciso vê-lo dentro daquele silêncio, feito de pequenos barulhos vegetais. E ele, fazendo sua história, voou, sem se saber porquê, e foi pousar noutra árvore, já agora quase oculto, ou parecendo flor, ora folha colorida. E assim sumiu. Já a história dos urubus é praticamente a mesma história dos homens, que tem cães que morrem atropelados em frente à porta da casa, que tem papagaios que aprendem a falar na cozinha e curiós cantando na gaiola da barbearia. A filha do barbeiro fugiu com o filho do carteiro, um mulato que trabalhava nos correios. As vizinhas cochichavam. Se tivesse fugido com um branco, ao menos ia poder casar. Enquanto isso, o doutor Gonçalves Moreira mantinha na sua sala um casal de canários belgas numa gaiola de prata, na Avenida Beira-Mar, em frente à entrada da Bahia.
e trouxe uma caboclinha de suas terras em Barra do Corda para arrumar as gavetas, lençóis de linho branco cheirando a alfazema, e cuidar dos canários. Ela limpava a gaiola e renovava a água e o alpiste todas as manhãs na janela do alpendre, na época da guerra. Lá embaixo, no quintal, a lavadeira batia roupa no tanque e cantava junto com a água. O mamoeiro, rente ao muro, amadurecia um mamão para a sobremesa do doutor. Isso por volta de 1942, 43, quando chegaram os americanos para construir a base aérea do Tirirical. Compraram todas as frutas e legumes do mercado, pagaram um salário incrível para o Antônio José e puseram o pé em cima da mesa no motobar. E os canários, nem seu Souza, trinavam na gaiola de prata. Camélia caiu na vida porque não existia pílula. Pagou caro aquele amor feito com dificuldade de trás do giral de roupas, em pé junto à cerca, enquanto a família dormia. O mesmo gosto de hortelã das pastilhas de aniversário. Seu pai, seu cunha, o barbeiro, quase morre de vergonha. Ele que fazia a barba de todos os homens da rua. E o curió na gaiola, nem seu Souza. Por que vai homem ter filhas, meu Deus? E ele tinha 3. A mais velha, que era mais sonsa, foi a Josias tomar uma injeção de eucaliptina. E o enfermeiro aconselhou: dói muito, é melhor num lugar que tenha mais carne. E desde esse santo dia, era injeção toda a tarde. E o curió, nem seu Souza. A terceira ficou séria e virou filha de Maria. E o curió, nem seu Souza. Já o canário da terra parou de cantar quando, numa manhã de domingo, seu Neco matou a mulher, que dizem lhe punha chifres. A gaiola rolou no chão. Canivetada nas costas, pegou bem aqui, lá nela. Não saiu um pingo de sangue, foi hemorragia interna. A morte se alastrou por toda a rua. Misturou-se às árvores da quinta. Penetrou na cozinha de nossa casa, ganhou o cheiro da carne que assava na panela. Ficou brilhando nos talheres, dispostos sobre a toalha, na mesa do almoço. Salve a mulher de amarelo, ponha de verde no chinelo, mas a mulher de estampado deixa o homem amarrado. Mas essa é a história de pássaros já de há muito humanizados, pois a história dos pássaros, só os guerreiros conhecem. Só eles a entendem quando o vento, numa lembrança, sopra nas árvores de São Luís. Não seria correto dizer que a vida de Newton Ferreira escorria ou se gastava entre cofres de camarões, sacas de arroz e paneiros de farinha d'água, naquela sua quitanda, na esquina da Rua dos Afogados com a Rua da Alegria. Não seria correto porque, se alguém chegasse lá por volta das 3 da tarde, hora de pouco movimento, ele, meio debruçado no balcão lendo X9, veria que tudo estava parado na mesma imobilidade branca do fubá dentro do depósito, das prateleiras cheias de latas e garrafas, e do balcão com a balança filizola. Tudo sobre o chão de mosaico verde e branco, como uma plataforma da tarde. Parado e, ao mesmo tempo, inserido num amplo sistema que envolvia os armazéns da Praia Grande, a Estrada de Ferro São Luís Teresina, fazendas em Coroatá, Codó, plantações de arroz e fumo, homens que punham camarões para secar ao sol em Guimarães e as próprias famílias da rua que se sentariam mais tarde à mesa do jantar. Por isso mesmo, ele podia mergulhar naquele mundo de gangsters americanos sem ansiedade. É verdade, porém, que uma esquina mais acima, às suas costas, na Avenida Gomes de Castro, a tarde passava ruidosamente, farfalhando nos oitizeiros como o vento por um relógio de folhas. É que a tarde tem mais velocidades, sendo mais lenta, por exemplo, no esgarçar de um touro de nuvens
que ela agora arrasta iluminada. Não, aqui está errado. É que a tarde tem muitas velocidades, sendo mais lenta, por exemplo, no esgarçar de um touro de nuvem, que ela agora arrasta iluminada na direção do desterro, por cima da capital. Como uma aranha, poderia dizer, que ata e puxa a presa para devorá-la, como um abutre invisível a destripá-la num balé e muito acima do telhado da quitanda em pleno ar. E em meio a um outro sistema, este de ventos que avançam escuros das bandas do Apiadouro ou das cabeceiras do Bacanga, úmidos às vezes, num estampido que faz sacudir os aviões. Não cabe falar de aranha se penso na cidade se desdobrando em seus telhados e torres de igrejas. Sob um sol duro, as famílias debaixo das telhas, retratos de mortos com o rosto exageradamente colorido, dentro de molduras pintadas de dourado. Cômodas antigas, pequenas caixas com botões e novelos de linha, parentes tuberculosos em quartos escuros, tossindo baixo para que o vizinho não ouça. Crianças que mal começam a andar, agarrando-se às crianças que mal começam a andar, agarrando-se às pernas de pais que nada podem. Debaixo daqueles telhados encardidos de nossa pequena cidade, a qual alguém que venha de avião dos Estados Unidos poderá ver pousada na desembocadura suja de 2 rios, lá embaixo, e como se para sempre. Mas e o quintal da Rua das Cajazeiras? O tanque do Cadaosso? A fonte do Bispo? A quitanda de Nilton Ferreira? Nada disso se verá de tão alto. Nada disso verá de tão alto aquele hipotético passageiro da Braniff. Debruçado no balcão, Nilton Ferreira lê seu conto policial. Nada sabe das conspirações meteorológicas que se tramam em altas esferas azuis acima do Atlântico. Na quitanda o tempo não flui. Antes se amontoa em barras de sabão Martins, mantas de carne seca, tocinho, mercadorias todas com seus preços e cheiros ajustados ao varejo. O olho sujo do querosene espiava na lata debaixo do balcão. Mas nada disso se sabe voando sobre a cidade a 900 km por hora. Nem mesmo andando a pé, entre aquelas 2 filas de porta e janela, meias moradas de sacadas de ferro e platibandas manchadas de caruncho, no vermelho do entardecer. Nem mesmo que a quitanda exista ainda e que já sejam 8 horas da noite e se veja pela única folha da porta entreaberta a luz acesa como antigamente, e haja homens conversando lá dentro, entre lambadas de cachaça, e seja o mesmo balcão e o cheiro das mercadorias, lá não encontrarás o Gonzaga, sargento músico do exército. Já não se falará da guerra, que a guerra acabou faz muitos anos. Descendo ou subindo a rua, mesmo que vás a pé, verás que as casas são praticamente as mesmas, mas nas janelas surgem rostos desconhecidos, como num sonho mau. Mudar de casa já era um aprendizado da morte. Aquele meu quarto com sua úmida parede manchada, aquele quintal tomado de plantas verdes sob a chuva, e a cozinha, e o fio da lâmpada coberto de moscas, nossa casa, cheia de nossas vozes, tem agora outros moradores. Ainda estás vivo e vês que não precisavas estar aqui para ver. As casas, as cidades, são apenas lugares por onde passamos. Ora sentado, ora deitado, ora comendo na mesa, bebendo água do pote, ora debruçado no peitoril da janela, o frango pingando ensopado debaixo do geral de plantas. Nem a pé, nem andando de rastros, nem colando o ouvido no chão, voltarás a ouvir nada do que ali se falou. Do querosene, sim, podes outra vez sentir o mesmo cheiro de trapo, e do sabão, talvez, se é que a fábrica ainda não faliu. Mas de Nilton Ferreira
ex-centerfor da seleção maranhense, que 10 vezes faliu e que era conhecido de todos na zona do comércio, não há nenhum traço naquele chão de mosaico verde e branco. Inutilmente o buscarás também na seção desta noite do Poeira. A cidade, no entanto, poderás vê-la do alto, praticamente a mesma, com suas ruas e praças por onde ele caminhava. Ah, minha cidade verde, minha úmida cidade, constantemente batida de muitos ventos, rumorejando teus dias à entrada do mar. Minha cidade sonora, esfera de ventanias rolando loucas por cima dos mirantes e dos campos de futebol, verdes, 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 verdes. A sombra rumorejante que arrasto por outras ruas. Desce profundo relâmpago de tuas águas em meu corpo. Desce tão fundo e tão amplo que eu me pareço tão pouco por tantas mortes e vidas. Desce tão fundo e tão amplo que eu me pareço tão pouco para tantas mortes e vidas, que se desdobram no escuro das claridades, na minha nuca, no meu cotovelo, na minha arcada dentária, no túmulo da minha boca, palco de ressurreições inesperadas. Minha cidade canora, de trevas que já não sei, se são tuas, se são minhas, mas em algum lugar do corpo, do meu corpo, lampeja o jasmim, ainda que sujo da pouca alegria reinante, naquela rua vazia, cheia de sombras e folhas. Desabam as águas servidas, me arrastam por teus esgotos de paletó e gravata. Me levanto em teus espelhos, me vejo em rostos antigos, te vejo em meus tantos rostos, tidos, perdidos, partidos, refletido e refletido, e as margaridas vermelhas que sobre o tanque pendiam. Desce profundo relâmpago de tuas águas, numa vertigem de vozes brancas, ecos de leite, cuspo morno no membro, o corpo que busca o corpo. No capinzal escondido, naquele capim que era abrigo e afeto, feito cavalo sentindo o cheiro da terra, o cheiro verde do mato, o travo do cheiro novo, do mato novo, da vida viva das coisas verdes vivendo, longe daquela mobília onde só vive o passado, longe do mundo, da morte, da doença, da vergonha, da traição, das cobranças à porta, bebendo a saúde da terra e das plantas, buscando em mim mesmo a fonte de uma alegria, ainda que suja e secreta, o cuspo morno, a delícia do próprio corpo no corpo e no movimento terrestre, no meio do capim, celeste o bicho que enfim alça voo e tomba. A minha cidade suja de muita dor em voz baixa, de vergonhas que a família abafa em suas gavetas mais fundas, de vestidos desbotados, de camisas mal servidas, de tanta gente humilhada, comendo pouco, mas ainda assim bordando de flores suas toalhas de mesa, suas toalhas de centro de mesa com jarros na tarde, durante a vida, cheios de flores de papel crepom, já empoeiradas. Minha cidade doída. Me reflito em tuas águas recolhidas, no copo d'água, no pote d'água, na tina d'água, no banho nu no banheiro, vestido com as roupas de tuas águas, que logo me despem e descem diligentes para o ralo, como se de antemão soubessem para onde ir. Para onde foram essas águas de tantos banhos de tarde? Rolamos com aquelas tardes no ralo do esgoto. E rolo eu agora no abismo dos cheiros que se desatam na minha carne, na rua. Cidade que me envenenas de ti, que me arrastas pela treva, me atordoas de jasmim, que de saliva me molhas, me atochas num cu, rijo me fazes delirar, me sujas de merda e explodo meu sonho em merda. Sobre os jardins da cidade, urino pus, me extravio na Rua da Estrela, escorrego no beco do precipício, me lavo no ribeirão, mijo na fonte do bispo, na Rua do Sol me cego, na Rua da Paz me revolto, na do Comércio me nego,
mas na das hortas floresço. Na dos prazeres soluço, na da palma me conheço, na do alecrim me perfumo, na da saúde adoeço, na do desterro me encontro, na da alegria me perco. Na rua do cargo berro, na rua direita erro, e na da aurora adormeço. Acordo na zona, o dia ladra, navega em funade azul. Voo com as toalhas brancas, vou posar no sorriso de Isabel. Tropeço num preconceito, caio das nuvens, descubro Marília, me aconchego em suas pétalas, como a pomba do divino entre rosas na bandeja. Mas vem junho e me apunhala, vem julho e me dilacera, setembro expõe meus despojos pelos postes da cidade, me recomponho mais tarde, costuro as partes, mas os intestinos nunca mais funcionarão direito. Prego a subversão da ordem poética, me pagam. Prego a subversão da ordem política, me enforcam junto ao campo de tênis dos ingleses na Avenida Beira-Mar. E os canários, nem seu Sousa, improvisam em sua flauta de prata, vendo o que tenho e me mudo para a capital do país. Se tivesse me casado com Maria de Lourdes, meus filhos seriam dourados, uns, outros morenos de olhos verdes, e eu terminaria deputado e membro da Academia Maranhense de Letras. Se tivesse me casado com Marília, teria me suicidado na discoteca da Rádio Timbira. Mas na cidade havia muita luz. A vida fazia rodar o século nas nuvens, sobre nossa varanda, por cima de mim e das galinhas no quintal, por cima do depósito onde morfavam paneiros de farinha, atrás da quitanda, e era pouco viver, mesmo no salão de bilhar, mesmo no bar do Castro, na pensão da Maroca, nas noites de sábado, era pouco. Banhar-se e descer a pé para a cidade de tarde, sob o rumor das árvores, ali, no norte do Brasil, vestido de brim. E por ser pouco era muito. De pouco muito era o verde fogo da grama, o musgo do muro, galo que vai morrer, a louça na cristaleira, o doce na compoteira, a falta de afeto, a busca do amor nas coisas. Não nas pessoas, nas coisas, na muda carne das coisas, na cona da flor, no oculto falar das águas sozinhas, que a vida passava por sobre nós de avião. Não tem a mesma velocidade o domingo que a sexta-feira com sua azáfama de compras, fazendo aumentar o tráfego e o consumo de caldo de cana gelada. Nem tem a mesma velocidade a açucena e a maré, com seu exército de borbulhas e ardentes caravelas, a penetrar soturnamente o rio, noutra lentidão que a do crepúsculo, o qual, no alto, com sua grande engrenagem escangalhada, moía a luz. Outra velocidade tem Bizusa, sentada no chão do quarto, a dobrar os lençóis lavados e passados a ferro, arrumando-os na gaveta da cômoda, como se a vida fosse eterna. E era, naquele seu universo de almoços e temperos, de folhas de louro e de pimenta do reino, mastruz para a tosse braba, universo de panelas e canseiras entre as paredes da cozinha, dentro de um surrado vestido de chita, enfim, onde batia o seu pequenino coração. E se não era eterna a vida dentro e fora do armário, o certo é que, tendo cada coisa uma velocidade, a do melado escura, clara da água a derramar-se, cada coisa se afastava desigualmente de sua possível eternidade. Ou se sequer, desigualmente a tecia na sua própria carne, escura ou clara, num transcorrer mais profundo que o da semana. Por isso, não é certo dizer que o domingo... Está errado aqui. Por isso, não é certo dizer que no domingo é que melhor se vê a cidade. As fachadas de azulejo, a Rua do Sol vazia, as janelas trancadas no silêncio.
quando ela, parada, parece flutuar. E que melhor se vê uma cidade quando, como Alcântara, todos os habitantes se foram e nada resta deles, sequer um espelho de aparador num daqueles aposentos sem teto. Senão entre as ruínas, a persistente certeza de que naquele chão, onde agora crescem carrapichos, eles efetivamente dançaram. E quase se ouvem vozes e gargalhadas que se acendem e apagam nas dobras da brisa. Mas, se é espantoso pensar como tanta coisa sumiu, tantos guarda-roupas e camas e mucamas, tantas e tantas saias, anáguas, sapatos dos mais variados modelos, arrastados pelo ar junto com as nuvens? A isso responde amanhã. A isso responde amanhã que, com suas muitas e azuis velocidades, segue em frente, alegre e sem memória. É impossível dizer em quantas velocidades diferentes se move uma cidade. A cada instante, sem falar nos mortos que voam para trás, ou mesmo uma casa, onde a velocidade da cozinha não é igual à da sala, aparentemente imóvel nos seus jarros e bibelôs de porcelana. Nem a do quintal, escancarado às ventanias da época. E que dizer das ruas de tráfego intenso e da circulação do dinheiro e das mercadorias? Desigual segundo o bairro e a classe, e da rotação do capital, mais lenta nos legumes, mais rápida no setor industrial, e da rotação do sono sob a pele, do sonho nos cabelos, e das tantas situações da água nas vasilhas, pronta a fugir. A rotação da mão que busca entre os pentelhos o sonho molhado, os muitos lábios do corpo que ao afago se abrem rosa, a mão que ali se detém a sujar-se de cheiros de mulher, e a rotação dos cheiros outros que na quinta se fabricam, junto com a resina das árvores e os contos, junto com a resina das árvores e o canto dos passarinhos. Que dizer da circulação da luz solar arrastando-se no pó debaixo do guarda-roupa entre sapatos, e da circulação dos gatos pela casa, dos pombos pela brisa, e a cada um desses fatos numa velocidade própria, sem falar na própria velocidade que em cada coisa há, como os muitos sistemas de açúcar e álcool numa pera, girando, todos em diferentes ritmos, que quase se podem ouvir, e compondo a velocidade geral que a pera é. Do mesmo modo que todas essas velocidades mencionadas compõem nosso rosto refletido na água do tanque, o dia que passa ou passou na cidade de São Luís. E do mesmo modo que há muitas velocidades num só dia, e nesse mesmo dia, muitos dias, assim, não se pode dizer que o dia tem um único centro, feito um caroço ou um sol. Porque, na verdade, um dia tem inumeráveis centros, como, por exemplo, o pote d'água na sala de jantar ou na cozinha, em torno do qual desordenadamente giram os membros da família. E se, nesse caso, é a sede, a força de gravitação, outras funções metabólicas, outros centros geram, como a sentina, a cama ou a mesa de jantar, sob uma luz encardida numa porta e janela da Rua da Alegria, na época da guerra. Sem falar nos centros cívicos, nos centros espíritas, no Centro Cultural Gonçalves Dias, ou nos mercados de peixe, colégios, igrejas e prostíbulos. Outros tantos centros do sistema em que o dia se move, sempre em velocidades diferentes, sem sair do lugar. Porque todos esses sóis se apagam, não, sem sair do lugar. Porque quando todos esses sóis se apagam, resta a cidade vazia, como Alcântara, no mesmo lugar. Porque, diferentemente do sistema solar, a esses sistemas não os sustém o Sol, e sim os corpos que em torno dele giram.
Não os sustém a mesa, mas a fome. Não os sustém a cama, e sim o sono. Não os sustém o banco, e sim o trabalho não pago. E essa é a razão porque, quando as pessoas se vão, como em Alcântara, apagam-se os sóis, os potes, os fogões, que delas recebiam calor. Essa é a razão porque em São Luís, de onde as pessoas não se foram, ainda neste momento, a cidade se move em seus muitos sistemas e velocidades. Pois quando um pote se quebra, outro pote se faz, outra cama se faz, outra jarra se faz, outro homem se faz, para que não se extinga o fogo na cozinha da casa. O que eles falavam na cozinha ou no alpendre do sobrado, na Rua do Sol, saía pelas janelas. Se ouvia nos quartos de baixo, na casa vizinha, nos fundos da movelaria. E vá alguém saber quanta coisa se fala numa cidade, quantas vozes resvalam por esse intrincado labirinto de paredes e quartos e sagões, de banheiros, de pátios, de quintais, vozes entre muros e plantas, risos que duram um segundo e se apagam. E são coisas vivas as palavras, e vibram da alegria do corpo que as gritou. Tem mesmo o seu perfume, o gosto da carne que nunca se entrega realmente, nem na cama, senão a si mesma, a sua própria vertigem. Ou assim, falando ou rindo no ambiente familiar. Enquanto, como um rato, tu podes ouvir e ver de teu buraco como essas vozes batem nas paredes do pátio vazio, na armação de ferro onde seca uma parreira, entre arames de tarde, numa pequena cidade latino-americana. E nelas há uma iluminação mortal que é da boca em qualquer tempo, mas que ali, na nossa casa, entre móveis baratos e nenhuma dignidade especial, minava a própria existência. Ríamos, é certo, em torno da mesa de aniversário coberta de pastilhas, de hortelã, enroladas em papel de seda colorido. Ríamos, sim, mas era como se nenhum afeto valesse. Como se não tivesse sentido rir numa cidade tão pequena. Eu já me convenci de que não há nenhuma edição correta em nada, de livro algum. Isso aqui é a 8ª edição do livro, independente, porque tem mais de outra, 14 do conjunto. O homem está na cidade como uma coisa está em outra, e a cidade está no homem que está em outra cidade. Mas variados são os modos como uma coisa está em outra coisa. O homem, por exemplo, não está na cidade como uma árvore está em qualquer outra, nem como uma árvore está em qualquer uma de suas folhas, mesmo rolando longe dela. O homem não está na cidade como uma árvore está num livro quando um vento ali a folheia. A cidade está no homem, mas não da mesma maneira que um pássaro está numa árvore. Não da mesma maneira que um pássaro, a imagem dele estava na água. E nem da mesma maneira que o susto do pássaro está no pássaro que eu escrevo. A cidade está no homem, quase como uma árvore voa no pássaro que a deixa. Cada coisa está em outra, de sua própria maneira, e de maneira distinta de como está em si mesma. A cidade não está no homem do mesmo modo que em suas quitandas, praças e ruas. Buenos Aires, diz lá. Ah, tá legal. A cidade não está no homem do mesmo modo que em suas quitandas, praças e ruas.
Buenos Aires, maio, outubro, 1975. Lunar, o poema está completando hoje 30 anos, né? Esse outubro de 2005. Muitas pessoas, sobretudo os mais jovens, não têm muita noção do contexto que levou ao exílio e que, no final, já no seu último momento de exílio, fez com que você fosse compelido a produzir esse poema que é tão importante para se compreender o momento que o país viveu naquela quadra tão sombria. A gente queria que você dissesse um pouco como é que esse poema surgiu para você. Veja bem, eu tinha a vontade de falar do tempo que eu vivi em São Luís do Maranhão, da minha infância, de toda aquela da cidade, da luz da cidade, daquele mundo do qual eu tinha me afastado. Então eu falei que eu antes queria escrever uma novela. E eu cheguei a escrever, primeira vez, umas 70 páginas, aí não tive fôlego, parei. Aí depois eu escrevi, fui até as 100 páginas, aí de novo desisti. Então eu vi bom, eu não sou romancista, não sou novelista, quer dizer, abandonei Quando eu estava em Buenos Aires, em 1975, né, a situação política estava se agravando cada vez mais e a minha situação era muito difícil porque eu não tinha mais documento, meu passaporte tinha sido cancelado pela embaixada brasileira e em volta da Argentina só havia ditaduras também. Eu não podia usar minha carteira de identidade para sair. A Bolívia era ditadura, o Paraguai era ditadura, o Uruguai era ditadura, era tudo ditadura, quer dizer, então eu não podia ir para parte alguma, né? Então, o que eu fiz? Eu disse, bom, eu vou escrever a última coisa, antes que eu desapareça, como outras pessoas estão desaparecendo aqui, eu vou fazer uma espécie de balanço geral da vida. Eu vou dizer o que eu tenho ainda para dizer enquanto é tempo. Então, bolei fazer um poema que fosse esse poema final, quer dizer, o poema final e geral, né? E então, quando me ocorreu essa ideia, eu fiquei de noite pensando, e a minha ideia era a seguinte, era que eu ia primeiro, em vez de escrever normalmente, eu ia primeiro vomitar anarquicamente todas as coisas que viessem na minha cabeça. E vomitar no papel anarquicamente, hein? E depois desse magma que ia se formar ali, eu ia extrair o poema. O poema ia começar com o caos. Então eu mal consegui dormir, tão ansioso eu estava de começar essa empreitada. No dia seguinte, pela manhã, eu me levantei, tomei um gole de café e já fui para a máquina escrever para vomitar o poema. Aí, para minha surpresa, não saiu nada. Não vomitei. Era um sonho, uma ilusão, uma coisa impraticável. Aí eu fiquei totalmente assim, decepcionado, desapontado. Como é que eu falei assim, bom, mas eu vou escrever esse poema de qualquer maneira, vomitando ou não. Porque agora já estou embalado e vou escrever. Então o poema começa, ele começa assim, escuro, não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Substitui o vômito. Então, como eu não pude vomitar, eu comecei falando nada. Como se eu fosse anterior à linguagem. E para depois, o poema só começa aqui, mas assim, um bicho que o universo fabrica e vem sonhando. Antes, não sei o que quer dizer. E foi assim. Aí eu comecei a escrever o poema e me embalei de tal maneira que logo de saída eu escrevi 5 páginas e já sabia que o poema ia ter por volta de 70 a 100 páginas. Eu já sabia de antemão e já tinha o título do poema, e poema sujo, já sabia tudo. Eu só não sabia como é que o poema ia ser agora, o tamanho dele, mais ou menos. E o título dele eu já tinha, o que nunca acontece comigo, eu nunca sei nada disso.
Eu nunca escrevi um poema pelo título. Esse poema que eu escrevi, pôr o título é uma coisa secundária, que vem depois. Mas esse já nasceu assim. Nasceu... Por que você acha que te veio o título, Poema Sujo? Eu sei, ele tem razão, porque ele tinha a ideia, eu acho que ele nasceu exatamente por isso, porque eu ia mergulhar num mundo de memórias e de tristezas e de dramas e de miséria e de sofrimento e de coisas perdidas, entendeu? Embora, ao mesmo tempo, de belezas, porque... Mas havia, assim... o resgate, a tentativa de resgatar o perdido, né? Que era sujo, mas esse sujo não tem o sentido de uma coisa desprezível. É uma solidariedade, é uma coisa como é a vida, quer dizer, sem frescura, né? A vida na sua sujeira bela e extraordinária. É isso que é. É um ângulo sublime, né? É uma coisa de me identificar com o que eu sou, quer dizer, com minha gente, com minha história, com o meu país, né? Quer dizer, e ele te aliviou no sentido de... Um exorcismo? Não, porque ele... Mas ele foi catártico, não é catártico. Eu acho que as coisas são inventadas, né? As coisas são inventadas, quer dizer, é evidente que tem todo um material de vida vivida, né? Mas é impossível traduzir uma coisa em outra, é impossível traduzir a memória em palavras, é impossível traduzir perfume em música, é impossível traduzir as coisas, é tudo inventado. Um filme é um artefato inventado para dizer uma coisa que só pode ser dita ali, que nasce sendo feito, não existe antes. Não pode ser tradução porque não existe antes, né? Então, o poema também não existe antes. Ele é uma coisa conjuntural, nascida das circunstâncias, das possibilidades, do vivido e dos recursos de quem está fazendo. Ele poderia não ser exatamente assim, porque não é fatal que ele seja assim. Ele podia não ser. Ele não só não é fatal que ele fosse escrito, poderia não ter sido escrito, ele e a Divina Comédia e qualquer outro poema, não tem nenhuma necessidade, torna-se necessário depois. E não é inevitável, não tem que ter a mesma forma, não é inevitável, não é a única forma possível, não é nada disso. É a única, quer dizer, é a única forma que foi possível ali, e não a forma definitiva que Deus já tinha determinado para ser. Não tem nada disso. É uma coisa inventada, preclária e gloriosa, como a nossa vida. Mas ele foi importante para o seu destino imediato, porque ele acabou chegando ao país, de um certo modo ele, digamos, facilitou um pouco o seu retorno. Não? Ele facilitou, ele ajudou, porque, de certo modo, ele exprimia a perda do país, né? Porque essa volta à infância é também uma tentativa de recuperar a minha terra, né? Quer dizer, de recuperar o meu país, né? Quer dizer, porque o exílio para mim, então, que nunca quis viver fora do Brasil, né? Para mim era um desespero viver fora, né? Tanto que a minha casa era um acampamento, eu não comprava móvel, não comprava nada, eu arrumava tudo de uma maneira provisória. Eu não admitia a hipótese de não voltar. Então, era tudo provisório de propósito. Eu estou aqui passando um momento. Jamais admiti que eu estivesse ali para sempre, jamais. Então, essa ideia de resgatar, assim, simbolicamente, né, quer dizer, o país, voltar de algum modo para o país no que ele tinha de mais afetivo, de mais próximo de mim, de mais eu mesmo, né, que é a infância, a cidade. Mas, de um certo modo, você... E aí, agora, completando a resposta, a repercussão que o poema teve ao ser publicado no Brasil moveu algumas pessoas a entrarem em contato com o governo sem minha permissão, sem me consultar absolutamente, né? No sentido de conseguir a minha volta, né? De que
eu pudesse voltar sem ser perseguido ou torturado, ou, enfim, ou sumido, ou desaparecido, né? Mas essas gestões não deram resultado, né? E então, quando eu recebi a resposta de que as gestões não tinham dado resultado, aí eu decidi voltar por minha conta. Mas por que eu tive a coragem de fazer isso e eu tive ânimo de fazer isso? Por isso, porque o poema tinha criado, quando eu senti que o poema tinha criado condições que se tornaria um escândalo acontecer qualquer coisa comigo. Não foi nenhuma bravata, foi uma coisa calculada. Inclusive, escrevi para um amigo meu, um jornalista de Las Boas Correia, pedi a ele que entrasse em contato com a ABI, com a OAB, né, e fizesse contato com o ministro da Justiça da ditadura, com o comandante do Primeiro Exército, para dizer a eles que o exilado fulano de tal dos Anzóis estava voltando, né? Porque essa era uma forma de anular, né, a violência deles contra mim, né? A possibilidade de dar sumiço, porque se eu estou voltando, eu queria que saísse no jornal, eu estava voltando, né, para não dizer... Não, veio clandestinamente, veio com uma missão, porque quando eles me interrogaram, depois que me prenderam, eles vieram com essa conversa de que eu tinha vindo com uma missão. Qual foi a missão que trouxe você aqui? Não tem missão nenhuma, eu voltei para a minha terra. Por acaso nasci aqui, sabia, ó, cretino? Por acaso esta é a minha terra. Quer dizer, tem que voltar para a minha terra, tem que ter missão. Pô. Então foi isso, quer dizer, então o poema ajudou realmente nesse sentido. E o poema te tomou o quê? 4 meses? Eu entrei num barato, coisa que nunca tinha acontecido. Você ficou meio que possuído. Fiquei inteiramente... Porque eu vivia sozinho, eu cozinhava para mim, eu fazia as compras, fazia tudo. Então eu ia pelas ruas, para o armazém, para a farmácia, fazendo o poema, andando na rua e fazendo o poema. Aí voltava, anotava, tomava e escrevia, ia escrevendo. Esse poema sujo, ele nasce daquela forma que você pensou naquele dia que depois o ônibus chega e com a Amílcar de Castro você vai embora e o poema não nasceu? Não, o poema sujo nasceu como eu falei aqui, né? O poema sujo nasceu... A vontade de fazê-lo, como todo poema, não é deliberada, mas depois que eu meti na cabeça que ia fazê-lo, aí passou a ser deliberado fazer, né? Tanto que eu contei aqui como é que foi. Mas aquele poema, nasce um poema, nasce de uma maneira diferente. Eu ia fazer outro poema e escrevi, por isso que eu digo, eu sou convencido mesmo de que as obras de arte não são inevitáveis, as coisas não são inevitáveis. Eu ia fazer outro poema e fiz aquele. Eu, conversando com uma amiga, falei assim, como é que você costuma fazer poesia? Aí eu falei, eu faço poema assim, às vezes eu vou para a rua, e é um barato eu estar no meio das pessoas, as pessoas estão lá cuidando da vida delas, não sabem que está nascendo um poema dentro da minha cabeça. Aí quando eu estava contando isso, eu falei assim, isso dá um poema, parei a conversa. Mudei de assunto, parei a conversa, porque você ficar conversando, depois você não escreve. Aí quando cheguei em casa, eu fui escrever, o poema que eu escrevi era esse, de escrever na rua, junto das pessoas. Tanto que o poema começa assim. Aí, quando eu estou escrevendo o poema, dizendo como que eu escrevo, aí diz assim, ou no Estácio, de tarde, esperando o ônibus, e tá. Aí eu entro na lembrança daquela tarde, e aí... O poema vira isso. Aí o poema vira isso, aí nasce o poema que eu não escrevi, e eu conto que eu não escrevi, quer dizer, então é um negócio doido que só a vida faz, quer dizer. Por isso que eu digo, os melhores poemas é a vida que inventa, porque é impossível inventar uma coisa dessa. Mas fala dessa possessão, isso é interessante, esses 4 meses de você andando por Buenos Aires. Eu só pensava no poema, era um barato, quer dizer, viver nesse estado, porque eu sou uma pessoa que eu vivo no cotidiano, eu sou por isso que quando o nego pergunta a você, que é o poeta Ferreira Goulart, eu falo às vezes, porque eu não sou poeta 24 horas por dia, eu sou um virginiano de pé no chão, analista, eu vivo analisando tudo, quer dizer, eu sou o contrário do poeta. Então, essa coisa de entrar no barato, eu entro em determinados momentos e faço o poema e depois saio.
Mas nesse poema sujo eu fiquei meses, inteiramente dentro desse clima. Era uma coisa que eu só pensava nisso e envolvi tudo, e tudo ia virando. Então, as coisas que... Hein? Tudo servia, né? Tudo servia. Onde eu dizia assim, eu virei o rei Midas, eu falava. Tudo que eu toco vira poesia. Ela assim... Mas é engraçado o lugar, se você pensar, depois do modernismo, se você tirar o Raul Bopp, o Cobra do Morato, o poema longo desapareceu da poesia brasileira. Sumiu. Depois você teve o Haroldo fazendo, o Galáxias e tal, mas um poema cerebral. Quer dizer, um poema de impulso, um poema, enfim, como esse que você fez, embora ao longo de 4 meses, inteiramente do clima do poema, quer dizer, vivendo o poema, isso é único quase na literatura brasileira, desde 22 até agora. É até verdade. 75. É verdade. Na minha trajetória também, quer dizer, eu nunca escrevi, nem nunca pensei em escrever um poema grande. Eu nunca pensei. Meus poemas, em geral, são curtos e alguns maiores, tem 7 páginas, mas um poema desse tamanho, nunca pensei, não foi uma coisa... Não aconteceu. Não, nem acontecerá. Bom, que não posso garantir, né? mas não sei, é muito difícil. Mas isso ocorreu, é uma exceção. E ficar nesse clima durante tanto tempo. E é um clima de exaltação, né? Não é propriamente exaltação. É assim, sabe o que é? É estar comovido, é estar o tempo todo descobrindo Por quê? Porque a gente vive dentro da ordem, né? A gente vive dentro da ordem. Mas a ordem é inventada por nós. E de trás da ordem está o mistério, o mundo indecifrável, né? Que não tem explicação, né? Mas nós não podemos viver na loucura. Eu não posso viver permanentemente em estado de delírio, querendo entender o mundo. Aí eu morro. Então você tem que estabelece normas e explicações e tal. Mas, como isso é uma coisa inventada, então, de repente, se rompe essa parede e se revela o lado misterioso e inexplicável do mundo, a qualquer momento. Então, aí você entra nesse estado de querer dizer o inaudito, dizer o que não se sabia, o que pelo menos você não sabia, que eu digo que a minha poesia nasce do espanto. Então, agora, ficar nesse estado durante meses, isso aí realmente nunca tinha me acontecido. Eu tive a impressão, lendo, que você viveu durante 4 meses naquele breve momento que é descrito pelo Drummond na Máquina do Tempo. Na Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo, Sabe quando o mundo se abre? É isso. Só que lá dura uma fração de... Sou eu aqui. Lá dura uma fração, né? Agora, tipicamente... E o mundo se fecha, você ficou com o mundo aberto. O que é uma exceção, quer dizer, na minha própria experiência. Mas claramente tem uma busca do âmago, um âmago denso, portanto sujo, né? Mas ao mesmo tempo aliterado, né? Com epifanias, porque o tempo tem epifânia. Né? Esse é o ritmo interno do poema. Esse mundo denso, profundo, mas que ao mesmo tempo é um mundo sublime. Mas também não foi planejado. Não foi planejado. Foi nascendo, foi sendo feito. Eu fui sendo arrastado e, evidentemente, dirigindo, na medida em que o poema ia surgindo, eu ia organizando o poema e dirigindo. Aí, de repente, eu sinto que parou por isso é que eu digo que ele tem vários movimentos. De repente, eu sinto que parou uma coisa, esgotou-se um movimento, acabou. Aí começa um outro movimento. Agora, o final, por exemplo, o final, essa euforia cessou por volta de setembro, mais ou menos, cessou, e eu sabia que o poema não estava terminado. Eu não tinha mais a euforia de antes, e eu sabia que o poema não estava terminado. Então eu fiquei esperando como terminar o poema. Tanto que o final do poema ele é diferente do resto. Ele é diferente. Esse final, o homem está na cidade como uma coisa está em outra.
isso também nasceu de uma maneira absolutamente inesperada. Eu sabia, o poema não está acabado, tem que esperar o fecho. Aí quando foi um belo dia, agora, esse negócio de uma coisa estar em outra, o negócio é engraçado. Porque quando eu estava em Santiago do Chile, eu estava lendo um livro de Lenin, e ele diz lá, ele cita Hegel, falando sobre a relação do universal e o particular e o universal. Então ele diz, por exemplo, diz o Hegel, na expressão ramo da árvore estão o universal e o particular. Aí eu não entendia. Como é que na expressão ramo da árvore está o universal e o particular? Eu não entendia a frase, não sabia como é que era. Aí depois, em Buenos Aires, um dia, eu entendi por que aquela frase ramo da árvore continha o particular e o universal. E foi daí que nasceu o final. Uma coisa está em outra. Assim, o ramo está na árvore e a árvore está no ramo. O ramo da árvore é uma parte de um todo que então, na verdade, o fecho do poema tem origem em Santiago do Chile, muito antes do poema. Em Lenin e antes do Lenin, em Hegel. Em Hegel. Quer dizer, então, é um troço doido que se junta porque a ideia também de que eu estou numa cidade e a minha cidade está em mim. Então, uma coisa está em outra. Dia que você terminou, de outubro? Não, o dia eu não me lembro. Eu só me lembro que foi assim, e aí eu fiquei numa... Porque é engraçado saber que terminou, né? Eu saber que aquilo era o fecho e terminou, e está terminado, acabou. Você mudou muito, não? Você trabalhou muito nele, não? Não. O jato era um jato que já saía... Eu ia emendando na hora que eu ia fazendo. Quer dizer, eu sempre fiz a coisa na cabeça. Quer dizer, quando eu escrevo, a coisa já está elaborada na minha cabeça. E depois eu emendo certas coisas, mas eu elaboro mais na cabeça. Eu elaborava. Agora, hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, eu digo que eu estou à procura da desordem. Quer dizer, então, hoje em dia, eu começo de qualquer maneira, desordenadamente, escrevo um borrão sem fim e escrevo 15 vezes. Eu antigamente escrevi uma vez, eu escrevo 15 vezes um poema. Mas o final é diferente. O final você sabe quando acontece. Não. Eu perguntei para o João Cabral, quando ele é tão racional, quando é que ele sentia que o poema terminou? Ele disse assim, quando ele faz clique. Né? Que é uma bela resposta, mas não é racional. Quer dizer, como é que você sente quando o poema termina? E como esse poema? Porque o fim é inventado. Né? Porque não estava acabado e escrevi apêndice ao poema tal. Escrevi um apêndice ao poema. Aí depois escrevi apêndice 2 ao poema tal. Quer dizer, então... Mas não te deu vontade de ir lá no poema? Não, estava pronto. Estava pronto. Só que algo... Porque não é que não tenha sido dito. Algo precisa ser dito mais tarde. Não, é que ele sugeriu, poema, filhou outro poema. Ao ler o poema, as palavras ali diziam mais coisa do que eu disse. E aí eu escrevi apêndice ao poema tal. Eu acho que é o primeiro poema da literatura mundial que se chama apêndice a um poema. Eu acho que nunca... é o apêndice 1 e depois o apêndice 2. Agora, esse poema aqui, o poema sujo, que, enfim, tão singular na sua obra, quer dizer, ao terminar, quer dizer, de um certo ponto eu já te perguntei isso, mas ao terminar, quer dizer, não foi o fim de uma epifania, porque ele não foi epifânico, quer dizer, ele foi epifânico. Mas, quer dizer, você estava prestando contas a você numa situação extrema em que você estava sob risco de vida até. Quer dizer, você acha que esse recuo a essa memória mais profunda, esse recuo à lama, não é? Da infância em São Luís do Maranhão. Quer dizer, é ali que reside, entende? O âmago
Ferreira Goulart? Assim, é lá que está? Eu acho que é, porque na verdade, na infância, né, a infância da gente, ela é o miolo mesmo das coisas, né? Porque é quando você descobre o mundo e você não tem... Primeiro é tudo descoberta, porque você não conhece nada, e nada é explicado. Então, há um mundo de experiências, de sensações, de mil coisas que te constituem e que não são conscientes, não são... Né, é uma argamassa que é você. Então, no fundo, isso aí continua manada aí, muita coisa que vai constituir, às vezes, um poema que você está escrevendo sobre uma experiência de agora, mas ele tem laivos, brilhos e coisas que vêm. Eu tenho a sensação de que, por exemplo, essa ideia de uma cidade tropical, quente, das bananas apodrecendo, que isso aí me constitui como ser humano, como pessoa, isso faz parte de mim, está entendendo? Houve um crítico que quis uma vez criticar porque eu estava escrevendo de novo sobre bananas podres. Aí eu falei para ele assim, mas quantas vezes o Morandi fez a mesma garrafa, a mesma natureza morta? Por que o poeta é proibido de falar? E eu vivo obcecado com banana podre. Enquanto não esgotar, eu não vou parar de escrever. Porque está sempre lembrando, tem sempre um negócio ali, quer dizer... Agora, se você fosse filósofo, você seria empirista, porque o teu mundo é muito dos 5 sentidos, né? Muito, né? Da concretude, da pera sobre o prato, da cozinha, quer dizer, uma circunstância da coisa, quer dizer, a coisa suscita o poema, você muito, né? A circunstância. É por isso que eu digo, eu para levantar voo tem que ser 4 motor a jato para me levantar do chão. Eu sou preso ao chão. Eu sou um ser terrestre, né? E pouco fantasioso, né? Você dá ordem poética, política, aquilo é bacana. Eu não estava gravando. Não estava. Então, para voltar um ponto atrás, dizer, da falha aqui. Da falha, um ato falho que é tão revelador quando você, na leitura, substitui o ordem política por ordem poética, né? E nós lembramos que você tinha feito isso de fato, né? Com A Luta Corporal, que é um livro divisor de águas da poesia brasileira, quando você leva a ruptura da própria língua, você coloca a língua em questão. Esse ato falho te acompanha e faz com que agora você, enfim, troque a ordem política pela ordem poética. Você trocou isso? Se eu troquei a ordem poética pela ordem política? Ao contrário, se eu troquei a ordem política pela ordem poética. Sim, eu não sou um poeta político. Eu fiz poesia política. Eu não sei nem se existe isso, poeta político. Mas eu sou um homem em situação permanentemente e reagindo de acordo com as coisas que acontecem. Quer dizer, eu não tenho plano de vida, eu sou um improviso permanente, né? Então, quando o Brasil entrou no conflito que entrou e toda a sociedade brasileira passou a clamar por mudanças, por tal, eu me envolvi nessa luta e fui para o CPC da UNE e fui participar da luta que era a luta da intelectualidade, uma parte da intelectualidade brasileira e do povo, de uma grande parte da sociedade. Então, isso deu no golpe e terminou me levando à prisão e ao exílio. Então, como eu estava envolvido nisso, então eu fiz da minha poesia, do meu instrumento de comunicação, fiz da minha poesia um instrumento de luta, de conscientização política e tal. Agora, acabada a ditadura, mudadas as situações, quer dizer, eu não tenho por que fazer político, não sou motivado a isso, não tenho motivo. Mas há pessoas que ainda fazem, e tudo bem. Por exemplo, a Cláudia, a minha mulher, ela escreveu um poema sobre o Timor-Leste, sobre quando houve aquela tragédia lá, aquele massacre. Mas eu não escrevi, entendeu? Então,
eu acho que escrever poesia política é uma opção e uma necessidade. Eu hoje não sinto, de fato, essa necessidade. Eu estou muito mais ligado, buscando coisas mais existenciais, mais de tentar criar uma poesia que dê às pessoas uma alegria, se eu puder criar a maravilha, criar, sabe, se eu puder fazer de minha poesia um modo de criar a maravilha para as pessoas, eu crio. Não uma fantasia idiota, mas uma coisa surgida da experiência humana e da necessidade humana. Se eu puder criar... E eu acho que todo poema é político, quer dizer, toda obra de arte cumpre uma função, né? E muitas vezes até a política é o terreno do erro, porque também está na prática e, consequentemente, corre o risco do equívoco e do erro. Não é isso? De modo que também não se trata de dizer que a escolha política é 100% certa, pode não ser. Não é isso? E nesse sentido, a obra de arte, se ela se completa, ela é mais certa, mais verdadeira, porque se ela se completa como obra de arte, o que não significa também que ela vai durar para sempre, mas ela tem um outro nível de... Eu tenho a necessidade de ir mais fundo nas coisas do que... Mesmo porque a experiência de que eu participei, a experiência ideológica que eu participei, eu, pessoalmente, acho que o socialismo é uma coisa encerrada do ponto de vista da história contemporânea. Quer dizer, querer fazer disso, que foi o sonho generoso, dos homens mais generosos, desde o século XIX até o século XX, achar que isso ainda é a bandeira da humanidade, não é. Entendeu? Não é, não move as massas mais, não houve. Agora, o socialismo mudou o mundo. Essa que é a verdade. Eu outro dia reli o Manifesto Comunista. Fui reler. E o manifesto termina com 7 reivindicações básicas. Foram todas cumpridas. As 7 reivindicações que estão no manifesto foram cumpridas hoje no mundo inteiro. Aquelas coisas, reforma agrária, o ensino universal, foi tudo cumprido. Foi cumprido porque a luta, não foi preciso o mundo virar socialista, que o mundo não virou, mas a luta dos homens que abraçaram essa ideia e a constituição do Estado socialista mudou o mundo. A União Soviética terminou sendo desintegrada e o sistema socialista, mas depois, enquanto durou, mudou o mundo. O mundo não é o mesmo antes do Manifesto Comunista e depois dele e de toda essa experiência. Quer dizer, o fato de eu dizer que essa utopia hoje está fora de possibilidade, não quer dizer que ela foi inútil, não. Ela mudou o mundo. E por isso mesmo é que ela também não tem necessidade, ela não tem mais o fogo que a impulsionava, porque grande parte de tudo que ela queria também foi feito. Só não foi feita a sociedade sem classe, na qual eu digo para você que nunca acreditei. Agora, por isso é que a poesia, completando um pouco esse programa, pode, como você disse, né, proporcionar a maravilha. Né? Porque o homem quer... Olha, a vida é pouca, a vida não basta. Esse que é o problema. A vida não basta. Então, veja bem, quando eu era garoto, eu encontrei um buzinho na praia, um búziozinho colorido. Achei lindo, eu saí atrás de outro búzio, achei mais um outro búzio. No dia seguinte, voltei para a praia, já não tinha mais búzio. Não tinha. Né? Então, assim, as coisas do mundo lindas, maravilhosas, que te encantam, elas são limitadas, chegam num ponto que não... Antigamente, os reis colecionavam bichos estranhos, girafas, e levavam para Paris, lá para o rei da França, o rinoceronte, uma girafa, uma coisa fantástica. Que bicho maravilhoso, um elefante, uma coisa fantástica. Depois não tem, só tem elefante. Depois que esgota essa série de bichos maravilhosos, não tem mais bicho. Uma vida não basta. A vida não basta. Mas, então, tem sempre que criar alguma coisa. E a arte é mais vida, portanto. Não, porque mesmo o poema depois de feito, precisa outro. O poema que está feito não basta. Tem sempre que fazer outro. E assim em todas as artes, não é só na poesia. Então eu acho que é isso. Quer dizer,
a nossa função no mundo, nós artistas, é essa. Eu descobri, por exemplo, eu vou falar uma opção de disparate, mas vocês... Eu descobri porque eu não gostava do Joyce. Eu vivia grilado, porque eu não consigo ler o Finnegan's, o Finnegan's, nem falar. Eu não consigo ler Ulisses. Eu acho um livro chato pra caceta, cara, não consigo. Eu descobri porque, sabe por quê? Ele é naturalista. Por isso que eu não consigo ler, ele não tem interesse algum, ele fica descrevendo as coisas, tal como as coisas são o tempo inteiro, quer dizer, sabe, eu estou cagando para você andar na rua, fazer isso, fazer aquilo. A banalidade da vida eu já vivo cheia dela. Sabe? Então, a literatura que quer imitar a vida é que nem uma fotografia que queira copiar. É que nem aquela pintura acadêmica que quer copiar tudinho, o jarro de flor, a tal ponto que a borboleta se engane e venha posar lá. Mas isso eu prefiro a flor mesma.